Eduardo Costa subiu ao palco com os olhos marejados e o coração apertado. O estádio inteiro cantava sua música mais famosa, um sucesso que atravessou gerações, mas ninguém ali sabia o verdadeiro motivo por trás daquela letra. Enquanto luzes iluminavam o rosto do ídolo sertanejo, ele segurava o microfone como se carregasse um peso que nenhuma fama conseguia aliviar. A canção que o consagrou falava de amor, de promessas e de saudade, mas por trás de cada verso havia uma história que ele nunca contou, uma história que começou muito antes da fama, quando ele ainda era apenas Dudu, um jovem pedreiro de Recife que tocava violão em bares para sonhar acordado. Essa é a história de Eduardo Costa que o Brasil ainda não conhece. Um enredo marcado por escolhas difíceis, pela distância de um amor que mudou sua vida e por um reencontro inesperado que o fez rever tudo que conquistou. Quem vê o artista consagrado, cercado de aplausos e sucesso, não imagina o quanto ele precisou abrir mão para chegar onde chegou. E mais do que isso, não imagina o que ele teve que perder para entender o verdadeiro sentido de vitória. Tudo começou com um amor simples e arrebatador. Mariana, uma jovem de olhos profundos e sonhos grandes, que acreditou em Eduardo antes de todo mundo. Ela foi sua inspiração, sua parceira de pastel na praça e a razão de sua primeira composição. Naquele tempo, Eduardo não tinha plateia, tinha esperança. Não tinha empresário, mas tinha Mariana, e fez uma promessa que não conseguiu cumprir. A fama chegou como um vendaval, levando com ela os dias simples e a mulher que ele mais amou. Anos depois, já consagrado, Eduardo decidiu gravar aquela canção que um dia escreveu para Mariana. O país inteiro se emocionou. A música virou trilha, sonora de casamentos, reencontros e despedidas. Mas para ele, cada nota era um pedido de desculpas que jamais chegou ao destino. Até que um dia, depois de um show em Florianópolis, uma carta mudou tudo. Uma carta com palavras que pareciam ter atravessado o tempo. Uma carta que revelava um segredo que nem mesmo ele poderia prever. Você está prestes a conhecer o outro, lado da fama. O lado que não aparece nas entrevistas, nos palcos ou nas redes sociais. Uma história que mostra que o sucesso pode levar você para longe, mas também pode te trazer de volta. E se você quer acompanhar cada detalhe dessa jornada emocionante, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. E comenta aqui embaixo qual música te faz lembrar de alguém que marcou sua vida. Sua resposta pode aparecer por aqui. Agora respira fundo e se prepara. Porque o que vem a seguir vai mudar para sempre a forma como você escuta Eduardo Costa Recife, início dos anos 2000. Antes dos holofotes, dos shows lotados e das multidões cantando em coro, existia apenas Dudu. Dudu do bairro do Ipsep. Um jovem de 20 anos, pedreiro durante o dia, músico de bar à noite, carregando nas costas um violão velho, nos bolsos alguns trocados e no peito um coração cheio de sonhos. Eduardo Costa ainda era só um apelido entre amigos. Um nome que ninguém conhecia fora do bairro, mas que já carregava o desejo de cantar para o mundo inteiro. Ele escrevia suas primeiras músicas entre o cimento e o barulho das obras, rabiscando versos no papel de pão durante o intervalo do almoço. Foi em uma dessas noites simples, em um barzinho pequeno perto da Avenida Recife, que ele conheceu Mariana. Ela tinha 22 anos. Era estudante de psicologia da Universidade Federal, usava blusas floridas, lia Clarice Lispector e falava com uma calma que contrastava com o caos da cidade. Tinha os cabelos loiros, sempre presos de qualquer jeito, e um olhar profundo que parecia enxergar muito além das palavras. Ela não sabia quem era Dudu, mas naquela primeira conversa ficou claro que enxergava quem ele poderia ser.
Eles se apaixonaram rápido, sem complicações, sem joguinhos. Dividiam pastéis na praça, riam dos apelidos que criavam um para o outro e passavam horas ouvindo ele tocar músicas inacabadas, enquanto ela fazia planos de ajudar pessoas com a profissão que escolheu. Mariana acreditava em gente, Dudu acreditava em notas musicais, e juntos acreditavam um no outro. Foi em uma dessas madrugadas que ele prometeu: se um dia eu gravar essa música, vai ser para você. E o Brasil inteiro vai saber que ela é sua. A canção nasceu ali, crua, sincera, com versos que falavam de encontros improváveis, saudades futuras e amores que sobrevivem ao tempo. Ela chorou ao ouvi-la pela primeira vez. Ele jurou nunca esquecer aquele momento, mas como tantas promessas feitas em silêncio, essa também foi engolida pelo tempo. Os dias foram ficando mais curtos, os trabalhos mais exigentes, os palcos mais distantes. Eduardo começou a receber convites para cantar fora do Recife, primeiro em cidades vizinhas, depois em outros estados. Era a chance de mudar sua vida. E ele foi. Prometeu que ligaria, que voltaria logo, que não deixaria a distância apagar o que sentiam. Mariana acreditou, mas os dias viraram semanas, depois meses. As ligações rarearam, as palavras ficaram mais secas, até que um dia o telefone simplesmente parou de tocar. Ela esperou. Ele tentou não pensar. A vida seguiu, ou parecia seguir. Na memória de Eduardo, ficaram os olhos de Mariana na praça, o gosto do pastel dividido e a melodia daquela música que ele nunca teve coragem de esquecer, porque apesar da fama ainda estar distante, naquele momento ele já havia perdido algo maior. E nem sabia. Essa é a origem de tudo. É onde a história realmente começa. E é por isso que até hoje, quando Eduardo Costa canta aquela música, é como se ele ainda estivesse ali, sentado ao lado dela, tentando fazer aquela promessa durar. O sucesso veio como um furacão. Quando Eduardo Costa pisou pela primeira vez em um palco grande fora de Pernambuco, sentiu o gosto do que sempre sonhou. As palmas, os olhares, os contratos. O garoto do IPSEP agora era chamado de a nova promessa do sertanejo, e cada novo show o levava para mais longe de casa. O violão velho foi trocado por modelos caros. Os bares deram lugar a grandes casas de espetáculo, e os versos rabiscados em papel de pão agora estampavam capas de discos. Mas a fama tem um preço, e Eduardo descobriu isso da pior forma. Nos primeiros meses, ele ainda tentava manter contato com Mariana. Ligava tarde da noite, mandava cartas quando podia. Mas a correria dos shows, a pressão dos empresários, a responsabilidade de sustentar a família e manter a carreira em ascensão começaram a roubar o tempo e o coração. Mariana nunca reclamou. Ela apenas foi ficando mais em silêncio. Entendia o sonho dele, mas sabia, no fundo, que estava sendo deixada para trás. Eduardo prometeu que voltaria para vê-la, que a levaria com ele assim que tudo estivesse mais estável. Mas esse momento nunca chegou. O telefone tocava cada vez menos. As palavras nas cartas eram substituídas por desculpas curtas. E então, simplesmente, o contato cessou. Ele se convenceu de que estava fazendo o certo, que precisava focar, que ela entenderia, que um dia se reencontrariam. Mas Mariana, do outro lado, sentia a ausência crescer como um vazio difícil de explicar. Continuou os estudos, terminou a faculdade e seguiu em frente como pôde. A canção que ele prometeu gravar ficou guardada apenas na memória, como um eco de algo que quase foi eterno. E Eduardo, apesar da agenda lotada e dos aplausos constantes, começou a sentir a ausência de Mariana como uma ferida que não cicatrizava. Foi justamente nesse período de maior sucesso que ele resolveu, enfim, gravar aquela música. Aquela que havia composto nos braços dela, ainda no tempo dos pastéis divididos.
A canção foi lançada como single e em poucos dias virou um fenômeno nacional. Estava em todas as rádios, nos programas de TV, nas playlists dos apaixonados. O país inteiro cantava. Mas para Eduardo, aquilo não era uma celebração. Era um pedido de perdão disfarçado de melodia. No camarim, após cada apresentação, ele olhava para o espelho e se perguntava onde estaria Mariana. Se ela teria ouvido a música, se teria entendido que cada verso era sobre ela. A dor da saudade, antes abafada pelo ritmo da carreira, agora começava a gritar entre um show e outro, porque no fundo, a fama que ele tanto buscou só servia para lembrar o quanto ele havia se afastado de quem mais importava. A promessa havia sido quebrada, o amor perdido. E a música, mesmo sendo o maior sucesso de sua vida, se tornara também sua maior culpa. Eduardo estava no topo, mas faltava algo que nem todos os aplausos do mundo conseguiam preencher. E foi nesse vazio que o destino preparou o próximo capítulo de sua história. Foi numa noite chuvosa, logo após um show em Florianópolis, que algo inesperado aconteceu. Eduardo Costa havia acabado de deixar o palco, ainda com o suor da apresentação e a emoção da multidão ecoando em seus ouvidos, quando um senhor de cabelos brancos se aproximou do camarim. Vestia-se com simplicidade, carregando nas mãos uma pequena caixa de madeira e um envelope amarelado. O segurança tentou barrá-lo, mas Eduardo, curioso com a serenidade daquele homem, pediu que o deixassem entrar. Sem dizer o nome, o idoso apenas estendeu o envelope e disse: "Ela pediu para entregar isso, caso um dia eu conseguisse te encontrar." Eduardo pegou a carta e, ao ver a caligrafia no envelope, sentiu o coração disparar. Era de Mariana. As mãos tremeram. A multidão, o som, os aplausos, tudo pareceu silenciar ao redor. Ele abriu o envelope como quem abre uma porta esquecida do passado. A carta era delicada, escrita com a mesma ternura que ele lembrava da voz dela. Mariana dizia ter ouvido a música. Dizia que chorou ao reconhecer cada verso, que se emocionou ao ver que a promessa, mesmo quebrada no tempo, havia ganhado vida. Mas também falava da dor, da ausência, da saudade que sentiu, da vida que teve que seguir sozinha. E no final da carta havia uma instrução simples: se um dia você quiser entender o que ficou para trás, vá até a praça onde nos conhecemos. Lá talvez encontre mais do que respostas. Dentro da pequena caixa entregue pelo senhor havia uma rosa branca, já seca, e uma fotografia antiga. Nela, Mariana sorria ao lado de um menino de olhos escuros e cabelos ondulados. Atrás da foto, apenas uma frase escrita à mão: "Lucas, 9 anos, ele gosta de música como você." Eduardo sentiu o chão desaparecer. Uma mistura de choque, alegria contida, medo e arrependimento o dominou. Seria possível? Mariana havia tido um filho dele. A ideia parecia absurda, mas algo naquela foto mexia com sua alma de um jeito que nenhuma outra emoção conseguia explicar. Ele sabia que precisava ir até aquela praça. Precisava descobrir quem era Lucas e talvez reencontrar uma parte de si mesmo que havia deixado para trás. Se você chegou até aqui e quer saber o que Eduardo encontrou naquela praça, se prepare, porque o que vem a seguir vai mexer com seu coração. Inscreva-se no canal agora mesmo, deixe seu like se essa história já te tocou de alguma forma e comenta aqui embaixo o que você faria no lugar dele. Voltaria para o passado ou seguiria em frente? Essa história está apenas começando a revelar seus segredos. A rosa branca, a carta e o menino da foto são o ponto de virada. E o reencontro entre Eduardo e seu destino é mais emocionante do que qualquer música que ele já cantou. Fique com a gente, a jornada está longe de acabar. Eduardo chegou à praça em Recife com o coração em descompasso. Era o mesmo lugar onde, anos atrás, dividiram um pastel com Mariana sob a sombra de uma árvore frondosa.
Agora, o banco de cimento ainda estava lá, gasto pelo tempo, mas carregado de memórias que pareciam intactas. No centro da praça, ao lado do chafariz desativado, havia uma rosa branca depositada sobre um pedaço de papel. Eduardo se aproximou com cautela, como se cada passo fosse um mergulho no passado. Pegou o bilhete. Reconheceu a letra de Mariana. De imediato. Se chegou até aqui, é porque ainda lembra. Ele vai estar por perto, como sempre gostou de fazer. Música atrai música. Cuidem um do outro. Com o bilhete nas mãos e a rosa no peito, Eduardo sentou-se no banco, sem saber ao certo o que esperar. Observou o movimento das crianças correndo, dos vendedores ambulantes, dos velhos jogando dominó. Até que, do outro lado da praça, um menino com um violão nas costas chamou sua atenção. Tinha os traços de Mariana no olhar e algo profundamente familiar no jeito de andar. Era Lucas. Eduardo soube antes mesmo de confirmar. Sem revelar quem era, Eduardo se aproximou. Perguntou o nome do garoto, que respondeu com simpatia e desconfiança. Lucas, toco violão. Minha mãe me ensinou algumas coisas antes de partir. Agora aprendo sozinho. Eduardo, com o coração apertado, ofereceu ajuda. Disse que era músico, que poderia mostrar alguns acordes. Lucas sorriu. Aceitou de imediato. Nas semanas seguintes, os dois passaram a se encontrar com frequência. Eduardo, ainda sem coragem de revelar a verdade, se apresentava como um amigo da mãe, um admirador da música dela e um parceiro para os estudos. Lucas se mostrou curioso, inteligente e, acima de tudo, sensível. Quando tocava, fechava os olhos como se acessasse algo que nem ele sabia explicar. E Eduardo, ao vê-lo assim, sentia que estava diante de um milagre. Era como ver Mariana viva novamente. Em uma dessas tardes musicais, Lucas interrompeu uma canção no meio e olhou nos olhos de Eduardo. Você canta com saudade. É da minha mãe, né? A pergunta pegou Eduardo de surpresa. Tentou negar, desconversar, mas Lucas insistiu. Eu sei. Sempre soube que ela amava alguém que cantava. A avó me contou histórias, mas nunca disse o nome. Só disse que ele ia voltar um dia. Eduardo engoliu seco. Não respondeu naquele momento, mas sabia que a verdade estava cada vez mais próxima. Quando Lucas completou 16 anos, encontrou um velho desenho guardado pela avó. Nele, Mariana segurava um bebê no colo e ao lado estava Eduardo com um violão. A avó, emocionada, confirmou. Disse que Mariana nunca contou diretamente, mas deixou pistas, sempre dizendo que um dia Lucas saberia. Foi assim, sem grandes revelações, sem cenas dramáticas, que pai e filho finalmente se reconheceram. No silêncio de um desenho e no som de uma canção, a verdade veio à tona. E o amor, apesar de tudo, sobreviveu. Quando Eduardo Costa decidiu convocar a coletiva de imprensa, o brilho habitual de celebridade deu lugar a uma serena firmeza. Câmeras, flashes e microfones ocupavam cada centímetro da sala. E os jornalistas especulavam o anúncio que justificara tamanha expectativa. Ele ajustou o chapéu de palha, respirou fundo e, sem roteiro, disse o que guardava no peito havia anos. Apresento a vocês meu maior sucesso, meu filho, Lucas. O murmúrio virou silêncio constrangido. Lucas, então, com 16 anos, entrou discretamente, trazendo o mesmo violão que usara nas tardes de aprendizado com o pai. Eduardo pousou a mão sobre o ombro do garoto e continuou. A música que vocês cantam desde sempre nasceu para homenagear Mariana, a mulher que mudou a minha vida. Hoje, celebro sua memória reconhecendo nosso legado. A notícia correu o país em minutos. Sites, rádios e programas matinais estampavam a imagem de pai e filho lado a lado, sorrindo de forma tímida, quase aliviada. Alguns contestaram a revelação tardia, outros exaltaram a coragem.
Mas o que mais chamou a atenção foi a maturidade de Lucas, que, diante do turbilhão midiático, respondeu apenas que estava pronto para dividir a canção com quem a escreveu. Nos bastidores, Eduardo sentia um peso sair dos ombros. A culpa que o acompanhava em cada refrão começava a se transformar em propósito. Ele passava horas ensaiando com Lucas, afinando vozes e lembranças, preparando-se para o momento em que ambos contariam sua história ao vivo. Esse momento chegou no palco do Domingão com Huck, num domingo de audiência recorde. A produção recriou a Praça de Recife com detalhes comoventes. O banco de cimento, o chafariz, a árvore frondosa e, no centro, uma única rosa branca iluminada por um feixe de luz suave. A plateia em estúdio se calou quando Eduardo e Lucas surgiram, lado a lado. Huck anunciou: "Hoje vocês vão ouvir a canção exatamente como foi sonhada." O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia possível ouvir o coração de ambos batendo no mesmo compasso. Eduardo dedilhou o primeiro acorde e deixou Lucas iniciar o verso que fala de promessas sussurradas debaixo da lua pernambucana. A voz jovem, carregada de emoção, quebrou qualquer distância entre passado e presente. No refrão, as vozes se fundiram, pai e filho em harmonia perfeita, diante de milhões de espectadores. Quando a música terminou, Eduardo segurou a mão de Lucas, ergueu a rosa branca e declarou: "Mariana, cumprimos a promessa." As pessoas na plateia levantaram-se num aplauso uníssono, muitos enxugando lágrimas. Huck, visivelmente emocionado, resumiu o sentimento geral: "Existe sucesso maior que transformar dor em música e música em amor?" Naquele instante, Eduardo Costa não era apenas o astro sertanejo. Era o homem que, ao reconhecer seu filho, transformava a própria história em ponte para uma nova geração. E naquele palco, sob aplausos intermináveis, Lucas sorriu certo de que sua voz tinha rumo, e Eduardo percebeu que cada acorde, enfim, encontrara repouso. A rosa branca deixou de simbolizar perda e virou semente de esperança para todos que escutavam. O tempo passou, mas algumas memórias não envelhecem, elas amadurecem. Eduardo Costa, agora com os cabelos grisalhos e o olhar mais sereno, não precisava mais dos holofotes para se sentir completo. Seu maior palco passou a ser uma escola modesta no coração de Recife, onde as paredes respiravam música e os corredores ecoavam sonhos. O Instituto Mariana não era apenas um prédio com salas de aula e instrumentos, era um santuário de propósito, construído com a saudade, o amor e a redenção de uma vida inteira. Lá, crianças com pouco acesso a oportunidades aprendiam mais que acordes, aprendiam a acreditar em si mesmas. Lucas, aos 21 anos, decidiu lançar seu primeiro álbum solo. O nome? Doce Herança. Mas ao contrário do que muitos esperavam, ele não saiu em turnê, nem aceitou os contratos milionários que bateram à sua porta. Escolheu algo mais raro: paz. Preferiu continuar ensinando no Instituto Mariana, onde podia olhar nos olhos de cada aluno e enxergar pedaços de si mesmo. Sentia que ali sua música encontrava eco verdadeiro, não nos palcos, mas nos corações em formação. Eduardo continuava compondo. Algumas músicas ele mostrava, outras guardava apenas para si e para a Praça de Recife, onde tudo havia começado. Ele e Lucas visitavam o lugar todo ano, na mesma data em que a carta de Mariana chegara em suas vidas. Levavam uma rosa branca, sentavam no banco de cimento e ficavam em silêncio. Às vezes, tocavam uma canção. Outras vezes, apenas deixavam o vento fazer a melodia. Aquela praça virou um ponto de visitação para quem conhecia a história, mas Eduardo e Lucas não a viam como monumento. Para eles, era um abraço no tempo. O álbum Mariana, lançado em parceria por pai e filho, passou a ser usado em escolas de música como material de estudo, não pela técnica, mas pela alma.
Canções como Rosa de Janeiro, Silêncio no Ipsep e Violão Sem Dono se tornaram hinos emocionais, com letras que pareciam escritas para qualquer um que já tivesse perdido alguém e, mesmo assim, escolhido continuar amando. Mas curioso é que Eduardo, que no início da carreira sonhava com fama e fortuna, agora sentia orgulho de algo completamente diferente. Dos risos vindos das salas do instituto, das primeiras apresentações dos alunos e dos sonhos que floresciam. Sem pressa. E entre uma aula e outra, ele dizia com aquele sotaque gostoso do Nordeste: se for para cantar, que seja com o coração. E aí gostou dessa história emocionante e cheia de reviravoltas? Se você se emocionou, se inspirou ou até deu aquele sorrisinho no canto da boca, então já sabe o que fazer. Se inscreve aí no canal para não perder nenhuma história como essa e deixa o like para apoiar esse trabalho. E compartilha com aquele amigo que também acredita que a música pode mudar vidas. Porque no fim das contas, todo mundo tem uma Mariana guardada no coração.